Senhor presidente do nosso Legislativo, vereador Lucas Carinato, na sua pessoa, saúdo a composição da mesa diretora, os nobres vereadores, e também na pessoa do vereador Rafael Bueno, que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, saúdo os demais vereadores da nossa Casa Legislativa. Bem, importante que nós, aqui da administração municipal, tenhamos esse espaço, e desde já agradeço à Câmara de Vereadores, está aqui representando o nosso prefeito Adiló, vice-prefeito Néspolo, e trazer informações que são importantes para esclarecimento, para trazer também informações importantes a quem nos assiste através das redes sociais e da TV Câmara. E aqui eu tenho acompanhado a secretária adjunta, Daniele, o diretor-geral, Daniel Brando, o diretor jurídico de projetos, o Mário Tadeucci, a diretora do DACRA, Margit, e a diretora administrativa financeira, Ana Paula. E é muito importante que a gente traga alguns dados referentes ao que se faz. Né? O que se faz. A casa recebe, muitas vezes, algumas demandas e coloca os problemas, que são muitos, não são poucos, no que se refere à assistência à saúde, na saúde pública do nosso município. E aqui a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade para trazer alguns dados referentes ao que se faz. Né? A saúde em números. Né? Nós temos, no ano de 2024, mais de 1.600.000 consultas. O que significa isso? É 6.000 consultas dia. Tá? Isso nas UBSs, na atenção primária. Então, diariamente, são usuários do SUS que buscam atendimento nas UBSs, 6.000, em média, por dia. São dispensados, por dia, 254.000 medicamentos. São 137.000 atendimentos especializados no SES. São 520 atendimentos com especialistas no nosso SES, por dia. São 24.000 atendimentos, procedimentos realizados no nosso Centro de Especialidades Odontológicas. São 90 atendimentos de atenção odontológica por dia. As UPAs, que são tantas demandas que vêm diariamente para os senhores, né, foram realizados, em média, 260.000 atendimentos nas UPAs em 2024. Isso significa 730 atendimentos dia. Tem dias que na UPA Central chegou a 800 atendimentos, só na UPA Central, sem contar a UPA Zona Norte. Né? O SAMU, são 130.000 atendimentos contabilizados em 2024. São 360 atendimentos dia do SAMU. Na rede de atenção psicossocial, que é uma grande preocupação, que é a saúde mental e o atendimento psicossocial, que está crescente a cada dia. Foram 161.000 atendimentos, são 610 dias na atenção de saúde mental e psicossocial. 1 milhão de exames na central de exames complementares, produção dos nossos serviços, exames de laboratório, raio-x e ecografias, computamos 1 milhão de exames em 2024. E atendimentos de média e alta complexidade. São 1.700.000 atendimentos em 2024. Para se ter uma ideia, são 6.400 atendimentos de média e alta complexidade por dia. Internações hospitalares. 29.000 internações hospitalares em 2024. São 80 pacientes dia internando. As demandas da UPA, que são encaminhadas, a média na regulação são 110 pacientes que se recebem diariamente na regulação municipal para acomodar nos atendimentos hospitalares. Desses 110,
dia, 80 acabam ficando internados. Muitos vão para o atendimento, onde é feito o atendimento do especialista e encaminhado para o ambulatório das especialidades. Procedimentos ambulatoriais nos hospitais foram computados 847 mil atendimentos em 2024. Estas foram entregas nos últimos 4 anos. E aqui quero parabenizar na pessoa da Daniela, secretária adjunta, que felizmente continua junto comigo na gestão da saúde do município e da região, né, pelo trabalho desenvolvido nesses 4 anos, Daniela. Mutirões de saúde que foram realizados. Realizamos em 2024 11 mutirões com consultas nas UBSs, essas consultas com abertura das salas de vacinas, oportunidade em que se coloca a cobertura vacinal em dia. Esse trabalho redundou em premiação da nossa secretaria pela cobertura vacinal atingida. E, neste mês, que é o mês de março, que é o mês da mulher, muito bem lembrado ali pelo vereador Rafael, uma saudação especial às nossas mulheres. Né? Não poderia ser diferente, e aqui na Casa do Legislativo eu vejo cada vez mais as mulheres ocupando as cadeiras, né? Trazendo essa igualdade tão esperada nas oportunidades da nossa cidade. Realizaremos no dia 15 de março o Mutirão Saúde da Mulher, que é uma ação já dentro do mês de março em atenção às mulheres. O que vai ser feito nesse mutirão? Aproveito aqui para quem está nos assistindo, as mulheres que nos assistem, é uma oportunidade para fazer exame preventivo de câncer, solicitações de mamografias. Nosso município, ele vai além do que estabelece o Ministério da Saúde no que tange à prevenção do câncer de mama. O Ministério determina que, a partir dos 50 anos, seja feita a mamografia. E nós, aqui no município, a partir dos 40 anos, nós já fazemos esse exame preventivo. Todas as UBSs estarão abertas dia 15 de março, sábado, das 8 às 17 horas, para acolher as mulheres. Será feita a aplicação de vacinas também, dentro do calendário de rotina, para as mulheres, assim como para crianças e adolescentes. Então, as mães que forem à UBS, vão aproveitar a oportunidade, podem levar seus filhos para fazer as suas vacinações. Né? Importante isso, a vacina contra a Covid-19 também, especialmente os grupos de maior risco. Além dessas ações, nós teremos 18 UBSs com atendimento odontológico também. Dessas 50 UBS, nós teremos 18 que vão atender a aplicação de flúor, a escovação supervisionada, aí o público se estende, não só às mulheres, crianças e adolescentes. Quais são UBSs que terão esse atendimento odontológico também dia 15 de março, das 8 às 17 horas? UBS Alvorada, na REC, Bela Vista, no Centro de Saúde, Cinquentenário, Cristo Operário, Cristo Redentor, Cruzeiro, Desvio Risso, Forqueta, Mariane, Madureira, Pioneiro, Reolon, Sagrada Família, São Vicente, Vila Lobos e Vila Seca. Realizamos também, além dos mutirões nas UBSs, mutirões de consultas especializadas e pequenos procedimentos, cirurgias, que é com anestesia local. Foram realizados 4 mutirões no SES em 2024, além do mutirão de raio-x odontológico. Para o atendimento odontológico, nós temos uma unidade odontológica móvel, né? E aqui está um exemplo de estendendo a assistência odontológica ao nosso interior, em Vila Seca. Também uma implementação no atendimento odontológico às crianças, o serviço de odontopediatria, implantado junto ao nosso Centro de Especialidades Odontológicas, e o Agenda Mais nas UBSs, que veio sanar um problema sério, que é as filas junto às UBSs para marcar a consulta.
Nós temos já 19 UBS contempladas, tínhamos 14, no mês passado, né, agregamos mais 5. Isso vai possibilitar o usuário fazer o seu agendamento por telefone e não enfrentar mais filas. Infelizmente, o que a gente tem observado, tá? Nós temos momentos de gargalos nas chamadas telefônicas, por isso existe uma estratificação dos dias em que tem que ser ligado, tá? Estamos adotando alguns sistemas informatizados para agilizar esse processo também das esperas no atendimento telefônico. As horas médicas, né, foi uma implementação que tivemos aqui para evitar a falta de médico nas unidades básicas. Nós temos cerca de 1.800 servidores e 10% desse quadro, geralmente, temos em férias e licenças. Então, todo mês nós temos cerca aí de 160 servidores ou em férias ou em licenças, atestados, enfim. Então, isso já demanda uma necessidade, né, um esforço de ter uma alternativa, que foi as horas médicas. Isso possibilitou o quê? Suprir ausências pontuais, né, e isso amenizou muito o problema da falta de médicos nas UBSs. Tá? Tivemos também grandes avanços na questão estrutural. A UBS de Anarrec, que era um anseio antigo daquela região, felizmente se conseguiu inaugurar em dezembro de 2023, um grande avanço do prefeito Adiló, junto àquela comunidade. Continuamos nesse trabalho, com a administração dando continuidade à reconstrução, à modernização das nossas unidades básicas. O Parque Oásis também foi reformado e ampliado. Está em andamento a UBS Galopes, Mariana e Esplanada. No mês de abril, pretendemos já inaugurar essas obras, né? E Galópolis, nossa previsão também é concluir ainda nesse primeiro semestre. Assistência farmacêutica, que é um gargalo muito grande, né, em relação à centralização dos serviços, estão sendo descentralizados paulatinamente. Nós temos 3 farmácias regionais que foram criadas, a lá do Cruzeiro, em 2021, do Eldorado, em 2022, e a do Desvio Risso, em 2023. Com relação às farmácias, no atendimento farmacêutico, nós teremos em breve aí novidades, tirando aquela demanda junto ao CES, e estamos, então, em negociação para uma nova área. Ainda não está consolidado, porque precisa ser uma área central, de fácil acesso, para facilitar o atendimento ao público em geral. Além disso, a farmácia itinerante, dentro da política de descentralização da assistência farmacêutica, nós temos Galopes e Forqueta, contemplada desde junho de 2022, assim como temos a regionalização da saúde, estendendo o horário nas UBSs, né, como o horário estendido na UBS Cruzeiro, em 2024, e, principalmente, a ampliação da estratégia da saúde e família e ampliando também as equipes da atenção primária. Também, em 2024, foi retomada as práticas integrativas complementares em saúde, como musicoterapia, auriculoterapia, yoga e diversas outras PICs que são realizadas. Recentemente, aqui tivemos a oportunidade, aqui na Câmara de Vereadores, por ocasião do Fevereiro Roxo, e um evento referente às doenças raras, aproveitando para parabenizar o vereador Bortola por esse protagonismo da Câmara junto a essas doenças degenerativas e síndromes, que não têm cura, e nós temos o desafio de quê? Amenizar os efeitos dessas doenças e promover a qualidade de vida. As práticas integrativas complementares, ela vem de encontro a isso. E também o vereador Juliano Valim, que proporcionou um evento aqui na Câmara referente ao Fevereiro Roxo. Essas discussões são importantes, esse eco, né, da sociedade através
da Câmara de Vereadores, tem sido importantíssimo para nós estabelecermos algumas políticas de saúde. E despertar também, não só o poder público, mas também a comunidade, para um olhar mais humanizado e mais inclusivo às pessoas que são acometidas de doenças raras. O consultório de rua foi adquirido uma nova unidade móvel, né, desde junho de 2024. Nós sabemos que muitas demandas vinham aqui pelas condições, né, do veículo que era utilizado, né, e agora a gente está dando mais conforto e mais capacidade de atendimento ao nosso consultório na rua. Um grande legado da pandemia foram os leitos que o município está mantendo e bancando com recursos próprios. Tá? Foram 34 leitos que seriam fechados pós-pandemia, em que o município aporta aí quase R$1 milhão por mês para manter aberto esses 34 leitos. Quais sejam? Lá no Virvi Ramos tem 24 leitos, sendo 18 de enfermaria e 6 de UTI, pós-pandemia. Esse é um legado positivo. No geral, 10 leitos de UTI, que também foram mantidos, além dos 110 leitos que, felizmente, conseguimos os recursos e ampliar o teto do Hospital Geral para se custear. A grande notícia foi daqueles 40 leitos que faltavam no final do ano, a gente teve, por parte do Ministério da Saúde, né, o aumento do teto MAC, garantindo o custeio da assistência nesses 110 leitos. Então, nesses últimos anos, nós tivemos, então, 144 novos leitos no município, e não é suficiente. Isso demonstra o quê? O quanto nós temos que trabalhar no sentido da prevenção, né? Temos que trabalhar no sentido de evitar o agravamento das doenças, senão nunca teremos leitos suficientes para atender toda a população. E aqui cabe uma reflexão para quem nos ouve nas redes sociais e a todos os usuários. Todos nós temos que fazer a nossa parte, com hábitos saudáveis, né, cuidar da sua saúde, para evitar o agravamento da doença. E também com o lazer, que é importante, né? Recentemente o Carnaval, e aqui, aproveitando, dizer o quanto é importante a gente estar conectado com a saúde na sua integralidade. O lazer também é importante. E o Carnaval é um momento importante para que as pessoas extravasem, né, e possam recarregar as energias. Vivemos um momento muito conturbado no contexto mundial, um contexto de muitos litígios, né, muita polarização, as pessoas estão com o espírito acirrado na questão que denota um afastamento, uma falta de compreensão. Então, nós não podemos se contaminar com esse cenário. É difícil? É. Mas o importante é o quê? Que a gente tenha sempre essas ações aqui integradas, irmanadas com a nossa Câmara, no sentido de harmonizar essa relação. E aqui eu quero agradecer essa oportunidade, que ela vem nesse sentido, de ouvir com a participação de todos e harmonizar as relações entre o Executivo e Legislativo. Também nós tivemos, na atenção psicossocial, o CAPS, que nós tivemos agora o Cidadania, né? O CAPS Integração, o Centro de Autismo também, que foi uma inovação inédita pelo SUS, que inspirou até a iniciativa privada, né, os planos de saúde, a se organizarem e terem os serviços nos moldes do nosso Centro de Autismo. Ainda referente ao espectro autista, tivemos um grande avanço no Centro de Atendimento em Saúde, o CAS, através do programa T-Acolhe do Estado, onde o Hospital Virvi abraçou esse programa e teve a habilitação também do Centro Regional de Referência no programa T-Acolhe. Teria muitas outras ações aqui, mas eu gostaria de ressaltar algumas ações que nós estamos realizando. Tá? Isso que é importante. Além das capacitações,
né, nós temos umas boas notícias aqui para a comunidade, né, que se diz respeito aos... Quantos minutos mais? Zero? Bom, então aqui, importante só para concluir, dizer que nós temos uma inovação importante no que diz respeito às filas de espera de consultas, que é a telemedicina. Nos próximos dias, nós estaremos implementando a teleconsulta. Isso vai amenizar a espera em algumas consultas especializadas. Também temos a nova gestão da UPA Central e, em breve, teremos, agora, já no mês de abril, a nova gestão da UPA Zona Norte. Tá? E a localização das farmácias do SES, que é o grande anseio histórico, que em breve também teremos novidades. Tá? É isso aí, eu acho que nós temos ainda muitas outras informações. O que eu me coloco à disposição aqui, presidente, vereador Lucas, e o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Rafael, que a gente tenha mais encontros, participe, para colocar os nossos vereadores a par de todas as ações que estamos desenvolvendo, assim como a gente faz diariamente, acolhendo a todas as demandas dos senhores, né? Tenho direto o meu contato, e é muito importante a gente ouvir. Né? A gente diz que os nossos vereadores também é para-choque. Né? A comunidade aciona o vereador sempre que tiver alguma necessidade. Né? E agradeço a oportunidade e dizer que o nosso SUS, né, é o melhor e maior plano de saúde, apesar de todas as críticas. Muitos planos em nível nacional e mundial se espelham no nosso Sistema Único de Saúde para organizar o seu sistema de saúde. Muito obrigado a todos pela oportunidade.